Oi, meu nome é Melk e eu fiquei pensando sobre uma coisa essa semana e depois de alguns vídeos reclamando de algumas coisas, esse não é um vídeo para reclamar, mas um vídeo mais filosófico de certa forma. Então ele não tem nenhum embasamento, mas eu acho que existem algumas referências a respeito disso, inclusive algumas as quais eu vou pincelar um pouco, mas não vou abordar tanto assim. Mas como eu deu pra perceber pelo título, eu fiquei muito curioso pensando a respeito de nós podemos ser idiota e nós temos os direitos de sermos burros, por assim dizer. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso depois da introdução. Eu fiquei me perguntando isso porque nós temos algumas informações a respeito de como as gerações mais novas estão mais burras e coisas do tipo, mas eu pelo menos discordo bastante disso. Existem é meio que consenso em relação às pesquisas relacionadas a QI, que o QI não é uma ferramenta válida como medida final de inteligência, e por isso a gente aborda diversos contextos, inclusive o contexto o conceito de inteligência múltipla, que você deve conhecer. Então, nesse sentido, a gente percebe que QI não é uma determinação final e única daquilo que é inteligência, por diversas razões. E aí, nesse sentido, a gente pode começar a pensar que, não sendo o QI uma determinação de inteligência única, a gente não pode julgar as pessoas como sendo mais inteligentes ou menos inteligentes por conta do QI. Inclusive, eu tenho ouvido algumas vezes e lido a respeito de que, não, o QI do brasileiro é menor do que o de um chimpanzé, alguma coisa do tipo. Isso passa muito longe da verdade, inclusive por diversas razões, e a gente sabe muito bem por que estão falando dessa forma e falando sobre isso, mas enfim. Entre essas perspectivas de que o QI não é o único definidor de inteligência, a gente pode pensar que abordar nessa simplicidade de que o QI dos jovens e dos adolescentes está menor não faz sentido, e isso é em verdade, inclusive, né? Mas aí, pensando sobre isso, a gente começa a pensar sobre apontar algumas coisas em relação a como as gerações vão mudando e como a gente tem mudanças muito profundas e muito rápidas na nossa sociedade. E isso torna difícil da gente tratar esses paralelos simplistas em relação a geração de hoje é mais burra do que a geração de antigamente e tal. Inclusive, as gerações de hoje têm bem mais acesso a informações e conhecem bem mais informações. E aí a gente, no decorrer desse vídeo, vai aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre essas informações, mas esses muitos acessos a informações muitas vezes levam as pessoas a consumirem informações inúteis, que é justamente o principal ponto desse vídeo. E antes da gente entrar nisso, eu acho importante que a gente perceba que uma coisa de você poder ser idiota não tem a ver com você ser sempre um idiota. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ouve a frase "sou garoto da vida", essa frase diz respeito a você aproveitar o máximo que você tem disponível da vida. E quando nós pensamos sobre isso, o conhecimento é uma das formas de você aproveitar o máximo que você tem da vida. Principalmente porque a gente pode adquirir informações que talvez nunca fossem chegar a gente se não fosse pela internet. E essa é uma possibilidade para que a gente possa descobrir e conhecer mais sobre o mundo. Além do conhecimento formal que a gente tem estruturado nas escolas e tal. E eu já falei em alguns vídeos aqui sobre educação e sobre outras temáticas relacionadas a isso. E nesses vídeos eu falei um pouquinho sobre como existe uma desvinculação dos alunos, uma falta de pertencimento por sentir que aqueles conteúdos não são relevantes. E esses conteúdos que nós temos na educação formal são sim relevantes, mas a abordagem com a qual eles são passados não é das melhores. E aí a gente tem um problema, porque se a pessoa tem muito acesso à informação e ela não vê a relevância, a importância daqueles conteúdos que são fundamentais que ela aprenda, ela vai acabar aprendendo coisas que são inúteis. E não é um problema aprender coisas inúteis, é esse o ponto que eu vou tentar defender mais ou menos nesse vídeo. Defender não, né, porque não tô nem com argumento nenhum, só estou conversando, mas ser sempre inútil ou estar sempre disposto à inutilidade não é algo produtivo e não é algo interessante. Isso é importante de destacar antes de apresentar o meu ponto de defesa, porque é fundamental que a gente tenha a vontade, o desejo e a possibilidade de acessar conhecimento. É através da educação que nós podemos desenvolver um país, e isso é fundamental, principalmente no Brasil. Então, esse vídeo não é de forma nenhuma uma defesa contra a educação
que uma acusação à educação e nem nada do tipo. Acho que, enfim, de qualquer espectro político, ideológico, ninguém seria contra a educação, mas algumas divergências na forma como essa educação deve se dar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, apesar de você ter esse acesso ao conhecimento, você deve usufruir desse acesso, mas isso não deve ser a sua única forma de se entreter e de conhecer sobre o mundo. Isso diante de duas perspectivas importantes. A primeira é de que todo conhecimento inútil ainda é útil. E isso é importante da gente ter, porque muitas vezes a falta de pertencimento e a falta de senso de validade em relação àqueles conteúdos formais que são aprendidos nas escolas e nos colégios, muitas vezes tem a ver com não sentir as aplicabilidades práticas desse conteúdo. Para que isso serve? Então, você ter em mente que mesmo o conteúdo inútil, por exemplo, para uma pessoa que, sei lá, está fazendo um curso de ensino superior que é voltado para ciências humanas, ainda que nesse sentido seria inútil para essa pessoa entender qual a diferença entre as tecnologias das lâmpadas ou entre as tecnologias das televisões, ainda assim ter esse conhecimento inútil, porque não há um sentido de produtividade, não há um sentido de ter um valor para aquela pessoa enquanto um ser produtivo, ainda assim faz sentido para aquele indivíduo. Nós não podemos pensar a validade de um conteúdo, a validade de uma informação ou de um conhecimento somente no aspecto da produtividade, mas nós precisamos pensar na nossa identidade e por que aquilo é importante para a gente. E mesmo que não seja importante, por que aquilo é interessante pra gente. E aí, a partir disso, que a gente começa a pensar na perspectiva de que dentro do ensino básico, ali até o ensino médio, existem muitos conhecimentos que talvez não vão ser úteis na carreira daquela pessoa, mas ainda assim eles são fundamentais para montar as bases que organizam as estruturas pelas quais o nosso mundo funciona para que a gente tenha um conhecimento básico. É por isso que é chamado de ensino básico. Mesmo que nem todos aqueles conteúdos eles vão ser úteis para a sua vida, ainda assim é fundamental que você os aprenda, porque você está tendo um processo de desenvolvimento, de modelagem do seu cérebro. Não é essa a palavra, mas enfim, você está tendo um processo ali de você ir formando as suas estruturas cognitivas, as suas estruturas cerebrais, e é fundamental que você tenha acesso a esses conhecimentos. Inclusive é por isso que é mais fácil ensinar uma linguagem para uma criança, né? Porque o cérebro dela ainda está passando por esse processo de poda neural, que é justamente quando os neurônios eles vão diminuindo as quantidades. Eu não lembro se é exatamente isso, mas enfim, eu acho que eles vão melhorando as conexões. Disso eu tenho certeza, tá? Essa parte de os neurônios vão diminuindo, eu não sei se é exatamente isso. Mas conforme a gente vai crescendo, eles vão melhorando as conexões. E é por isso que a gente consegue adquirir habilidades, então, e conhecimentos diversos. Então, mesmo que não tenha utilidade prática, ainda assim o conhecimento formal é fundamental. O principal problema é em relação a como esse conhecimento ele é abordado nas escolas. Com isso em mente, a gente pode pensar sobre esse segundo ponto, de que aí um exemplo mais clássico em relação a alunos de faculdade, né, a pessoas que estão na faculdade ou no ensino superior, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que você conhece pouco do mundo. E aí a gente pode falar um pouco sobre o efeito Dunning-Kruger, que é justamente quando pessoas inteligentes têm noção de que elas sabem muito sobre uma coisa, mas sabem pouco sobre o mundo. Ou de tanto elas saberem sobre esse assunto, elas entendem que não sabem tudo. Mas uma pessoa que não sabe nada se vê como sabendo tudo. Então, se você não conhece nada sobre o assunto, se você não tem informação, você fala com uma certeza absoluta. Porque, né, você não sabe de nada. Mas quando você sabe muito sobre aquele assunto, você não fala com certeza. Porque você sabe que não existem tantas certezas assim nesse assunto. Isso acontece muito conforme nós vamos nos aprofundando no conhecimento. E aí você estuda sobre uma área geral, uma área de ciências humanas. E aí você vai para ciências humanas aplicadas a uma etnia específica. E aí você vai para ciências humanas aplicadas a um grupinho dentro daquela etnia específica. Tá entendendo? Então, quanto mais a gente se aprofunda, ou por exemplo, para uma pessoa que faz biologia, e aí ela vai para biologia marinha, e aí de biologia marinha ela vai para estudar polvos, ou vai para estudar peixes cartilaginosos. Então, quanto mais você se aprofunda, mais específico você sabe sobre aquela área, mas menos você conhece sobre o todo. E aí, diante disso, talvez você que está cursando aí uma faculdade, ou enfim, você acha que não só não sobra tempo, mas de que você não deveria estar perdendo tempo estudando
ou conhecendo sobre um assunto que não é da sua área. Talvez ocorra com você uma sensação de que aquele conhecimento que é de física ou que é de química não vai ser útil para você. E aí eu acho que isso não é verdade, porque como eu falei, existem aspectos relacionados à nossa identidade. Não há somente utilidade nos conhecimentos formais que nós aprendemos na faculdade para a nossa profissão, mas aquilo que a gente aprende de maneira informal, conforme nós vamos buscando esse conhecimento e acessando essas informações, mesmo que sejam coisas aleatórias ou coisas muito específicas, tipo a lore. Sim, eu vou falar lore, eu não vou falar lore não. A lore de um jogo ou de uma série, ou enfim. Quando nós conhecemos isso, mesmo que essas informações sejam inúteis para a nossa profissão, elas ainda não são úteis, porque nós precisamos pensar a respeito das nossas individualidades, daquilo que nos atrai, daquilo que nos é interessante. E nem sempre nós vamos fazer um curso de ensino superior que nos é interessante, e às vezes, mesmo que seja um curso que nós consideramos interessante, esse curso não é o resumo de tudo aquilo que nós somos, e de tudo aquilo que nós gostamos. E por isso esses conhecimentos inúteis ainda são úteis, mesmo que não sejam da nossa área de atuação em específico. E aí a gente chega no cerne da questão e no cerne desse vídeo, que é justamente sobre esses conhecimentos inúteis, tipo as lores de jogos específicos. Eu falei um pouco sobre o conhecimento formal que a gente tem e sobre o conhecimento de outra área que não é a área de nossa formação. Mas aí a gente chega num conhecimento que não é de nenhuma área específica científica e que seria considerado completamente inútil, tipo a lore de um jogo, tipo você saber a história de um monte de personagem, o nome desses personagens, ou outras coisas que são consideradas coisas idiotas, assim. E eu já ouvi isso algumas vezes de algumas pessoas que, enfim, são de áreas científicas, de que o brasileiro ou os jovens estão muito preocupados com conhecimentos inúteis. E o exemplo que eu ouvi foi sobre... eles sabiam sobre a história de Game of Thrones e coisa do tipo, e não sabiam coisas básicas do mundo. E eu acho que isso é uma simplificação gigantesca, começa por aí. Mas depois, é o ponto de minha defesa nesse vídeo, de que esse conhecimento, mesmo que você o considere completamente inútil, ele ainda é interessante para você, e ele ainda é útil para você, porque o entretenimento é uma forma de você passar o tempo, é uma forma de você curtir, de você descansar, de você relaxar um pouco. Então, a gente precisa de um tempo para não fazer nada, inclusive eu falei sobre isso em outro vídeo, e a gente precisa desse tempo para desligar o cérebro de certa forma. Só que a gente não pode confundir as coisas. Esse tempo para você passar sem fazer nada, para fazer coisas que não são tão inteligentes e para você ser burro de certa forma, é necessário. É necessário que a gente tenha um tempo para desligar, para descansar, para inclusive dar uma relaxada. E isso pode incluir você assistir Game of Thrones. E você conhecer sobre os personagens de Game of Thrones é uma simplificação muito grande para colocar que por causa disso os jovens brasileiros são burros e coisa do tipo. E eu acho que, além de ser uma simplificação, a gente pode pegar outro exemplo relacionado a isso, que é em relação ao BBB, né? Tipo, eu não assisto BBB, eu leio um livro. E acho que um pouco dessa minha vontade de falar sobre esse tema tem a ver com isso, porque, enfim, por uma situação em que eu não fui procurar esse vídeo, mas eu acabei assistindo um vídeo, não foi por minha vontade, tava passando em um ambiente, e aí eu assisti um vídeo que falava sobre... é porque os jovens estão assistindo BBB, então esse é o emburrecimento da nossa população e coisa do tipo. E eu não vou dizer que o BBB é o melhor dos programas pra você assistir, é o programa mais conteudista, que vai mais te dar informação ou conhecimento, mas eu acho que simplificar as 24 horas do seu dia em eu parei pra assistir BBB, é forçar a barra, sendo que os problemas são bem mais complexos. E a pessoa que eu ouvi falando isso, ela ignorou muitos problemas complexos em relação a tudo isso, sabe? Falava muito sobre a responsabilidade que os alunos, que os estudantes precisavam ter no conhecimento, mas ignorou muitas coisas, sabe? Apontou tipo assim, olha, o Brasil tem uma educação muito ruim, e aí os estudantes podem fazer 3 coisas para melhorar isso. Mas a educação no Brasil ser ruim não tem a ver só com os estudantes. A educação ser ruim no Brasil é um projeto, e é um projeto de muito tempo, e um projeto que tem funcionado muito bem. E esse é o problema. Não é o problema de que você quer assistir Game of Thrones, não é o problema de que você quer passar 20 minutos no TikTok. A falta de equilíbrio é um problema e a gente precisa ter essa responsabilidade individual de não passar 6 horas assistindo lá as novelas de frutinha do TikTok. E aí eu acho que outro ponto a ser considerado, que é o outro ponto que eu estou defendendo, é que há uma responsabilidade coletiva. O problema do Brasil
ter pessoas burras e com QI baixo e coisa do tipo, e qualquer outro argumento forçado pra, enfim, qualquer falácia desse tipo, ela acaba caindo no ponto de que a questão não é eu passar o tempo assistindo Game of Thrones, eu passar o tempo assistindo novelinha de frutinha no TikTok, não é eu passar um tempo jogando algum jogo. O problema é o complexo que existe em relação a isso, para que haja uma simplificação de problemas que são maiores do que individuais. E aí que a gente chega no ponto disso ser coletivo. Porque a educação e os problemas relacionados à educação, eles envolvem contextos maiores do que somente o do indivíduo. A educação no Brasil não ser boa ou não ser tão boa quanto poderia ser, tem a ver bem mais do que com o indivíduo. E tem a ver bem mais com as pessoas assistirem BBB em vez de ler um livro ou coisas do tipo. É claro que a gente tem uma população de leitores muito baixa, e isso é um problema. Tem poucas pessoas que leem a média de 30 livros que as pessoas geralmente colocam nessas pesquisas. Não sei porquê exatamente, nunca me aprofundei no assunto. Mas quando nós observamos a quantidade baixa de leitores que nós temos, a gente não pode olhar para isso e pensar é culpa do BBB, as pessoas preferem assistir BBB do que ler um livro. Em alguns casos, quando nós olhamos para isso e colocamos que as pessoas querem ficar burras ou querem assistir o BBB e esse é o problema, a gente simplifica muitas coisas. Por que as pessoas estão fazendo só um e não os dois, entendeu? Por que as pessoas não mantêm esse equilíbrio? Ou por que as pessoas se interessam mais por esses assuntos e não por coisas que podem ser mais importantes e que são mais definidoras do futuro individual e coletivo? Por que as pessoas perdem mais tempo fazendo coisas inúteis do que fazendo coisas úteis? Isso tem a ver com a educação no Brasil, fundamentalmente, e como ela se organiza para ser um projeto de não ensinar as pessoas. O Estado não pode dar educação, porque a educação derruba o Estado. E eu não estou falando aqui de qualquer Estado, obviamente. Isso é uma frase, enfim, enigmática para falar sobre o fato de que se nós tivermos educação de qualidade, se a educação de qualidade for ofertada ao povo, a todo mundo, às coletividades e às pessoas, a gente vai ter um Estado que garante educação de qualidade, mas que não vai continuar existindo do jeito que existe. Porque isso é um consenso, independente de ideologia, independente de lado político, enfim, ou de lado partidário, para ser mais específico. As pessoas concordam que os políticos, eles têm grandes regalias, grandes vantagens. E aí, pra gente se organizar enquanto povo, enquanto coletividade, enquanto, de certa forma, quem está sendo explorado, a gente precisa ter essa capacidade de entender essa exploração e de nos organizarmos coletivamente. E aqui eu estou falando de se organizar coletivamente para entender o poder do nosso voto e a responsabilidade que nós temos, para entender como a gente pode causar mudanças positivas no mundo, mas principalmente no Brasil, e como tudo isso passa por ter uma educação de qualidade. Mas a gente não consegue nem defender uma educação de qualidade, entende? Então, se a gente olha por esse contexto, onde existe um interesse de muita gente em que as escolas públicas não sejam boas, porque elas ganham dinheiro com escolas particulares e com faculdades particulares, e que existe o interesse de muita gente que as pessoas não sejam bem educadas, porque através da educação a gente percebe os problemas que existem no nosso mundo e a gente começa a pensar em soluções sobre esses problemas, a gente não pode pensar que a culpa e o grande problema é que as pessoas assistem BBB. Então, em resumo, tanto o conteúdo que é útil à sua profissão é importante, mas também o conteúdo que não é útil à sua profissão, mas é útil a outras, o conteúdo que estaria dentro de uma carreira profissional, dentro de uma educação formal. Mas, além disso, o conteúdo inútil também é útil pra gente. É útil para que a gente tire um tempo para descansar, é útil para que a gente se entretenha, para que a gente tenha um assunto em comum para conversar com os nossos amigos. É útil para fazer a gente pensar sobre o mundo. Muitas séries e muitos filmes são interessantes por isso. É útil para você assistir um vídeo de 3 horas explicando todos os personagens que aparecem em algum jogo, alguma coisa do tipo. Então, mesmo o conteúdo que é inútil, ele é útil. E aí, quando a gente pensa que as pessoas defendem que esses conteúdos são inúteis, o que é melhor ler um livro do que assistir BBB, a gente precisa pensar sobre o equilíbrio e a responsabilidade que nós precisamos ter individualmente, e a gente precisa pensar que coletivamente o problema não é as pessoas assistirem BBB. Existem muitos outros problemas relacionados à educação, seja ela a formal, que é ensinada nas escolas e nos colégios, ou a que é passada pelos responsáveis, pelos pais, que também é fundamental. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa que se o problema não é individual, se essa é uma questão coletiva, a gente precisa pensar em soluções coletivas. E essas soluções coletivas não implicam em você colocar a culpa no indivíduo por assistir o BBB.
e não implicam em colocar a culpa no indivíduo por assistir qualquer conteúdo inútil. A gente precisa pensar mais a respeito de soluções que sejam coletivas e que envolvam políticas públicas. E isso não se resume a você não pode assistir Game of Thrones, você não pode saber sobre a lore de algum jogo, você não pode passar um tempinho no TikTok. A gente precisa pensar mais profundamente a respeito disso. Só que é interesse de algumas pessoas que isso não aconteça. Era mais ou menos isso que eu queria defender. Me incomoda muito ver pessoas com muito acesso à educação que defendem que as pessoas escolhem ser burras ou coisa do tipo. É muito claro que não ter e não garantir às pessoas acesso à educação, que é direito constitucional, é feito de propósito e é feito porque é uma estratégia, como eu falei. E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, e esse é um espaço para que você talvez saia desse vídeo refletindo sobre isso. Porque ou a gente deixa de ser idiota, ou a gente deixa os idiotas nos comandarem.